chamada. Não sei se é a tua ou se é a minha. Tá, vocês viram essas... Vocês viram isso aqui? A tela essa tela que eu estou mostrando agora? Sim. Tá, isso aqui vocês viram, beleza. Aham. E essa aqui, agora do PowerPoint? Não. Não. Não estão vendo o PowerPoint? E agora? Não ainda. Agora sim. PowerPoint não? Agora Ah, sim. apareceu 2 livros aí. Isso. Então tá aí a cara tá aí a cara dos nossos livros aí, né? Disponibilizei para vocês baixarem eles. Tu botou onde? No Alfa ou tu mandou por e-mail? Te mandei por e-mail. Tá. Mandei por e-mail. Tá. Beleza. Então a gente falou aí de ligações, né? A questão de camadas de valência, né? Onde na verdade onde a camada de valência ela é onde acontecem as principais interações entre os átomos, né? É ali onde acontece todo o processo de ligação dos átomos, a forma como eles se organizam. Dali vem muitas propriedades que a gente utiliza dentro da engenharia, né? Propriedades mecânicas. E muito bem. Então então a gente fala na medida que os metais, né? Falando em metais, os átomos metálicos, né? Falando ainda de maneira pura, né? Átomos puros, eles se organizam que a gente chama de estrutura cristalina, né? De maneira cristalina. Né? Então, e essa forma de organização cristalina, na verdade, é um arranjo periódico que esses átomos vão adquirir, né? Então, na medida que átomos de ferro, por exemplo, ou de alumínio, ou de cobre, eles vão se juntando, se tu considerar um material sólido, né? Pegar uma barra, então tu tem um arranjo atômico parecido com essa rede cristalina aqui, né? Só que esse arranjo atômico ele acontece de maneira organizada, né? Então, determinadas formas de organização atômica elas se repetem de maneira periódica por toda a seção do material, né? Por todo o comprimento do material, por todo o volume do material, na verdade. Então, e aí existem algumas formas, né? Por exemplo, essa que está aparecendo aqui é uma forma cúbica, né? Os átomos de elementos metálicos, eles se organizam dessa forma geométrica cúbica. Não necessariamente, não só cúbica, mas vamos começar dessa forma. Então, o que a gente enxerga como o conjunto, né, desses cubos é o que a gente chama de rede cristalina, né? Isso aqui, esse conjunto de átomos interligados, a gente chama de rede cristalina ou arranjo atômico, né? E se a gente pegar uma unidade dessa que se repete, né? Então essa unidade que está marcada aqui, que é esse pequeno cubo, essa organização atômica, ela se repete por toda a seção, de maneira periódica, por toda a seção do material, né? Por todo o volume do material. Então, se tu pegar uma unidade dessas, né, que a gente chama de célula cristalina, nós vamos ter uma forma, vamos pegar esse do meio aqui, nós vamos ter uma organização desse tipo, né? Uma célula cristalina, onde nesse caso aqui nós temos átomos nos vértices do cubo, né, e um átomo lá no meio, no centro do cubo. Tá? Então, isso é uma célula cristalina.
E essa célula cristalina, ela se repete por toda, elas vão se emendando, né? Vão se colando umas nas outras para formar um sólido, né? E de maneira regular, elas se repetem. Tá? Isso falando de um material puro, né? E aqui a gente tem uma outra representação de uma célula cristalina, só que com esferas maiores, né? Onde a gente tem aqui uma célula, um átomo de um metal qualquer, né? No meio do cubo e partes do átomo de uma outra esfera nos vértices, né? O que isso quer dizer, né? Essa é a condição com que... E aqui os vértices do cubo são os centros da esfera, né? Dessa esfera aqui. Só que, claro, isso aqui é uma célula unitária. Só que ela vai se repetindo e esses fragmentos aqui, esses 1/8 de esfera, cada vértice aqui tem 1/8 de esfera, isso vai se repetindo, né? Elas vão se repetindo por todo o sólido. Então, isso aqui é uma célula unitária. Ela pode ser representada dessa forma, em esferas grandes, ou dessa forma de maneira mais simplificada, né? E aqui nós temos uma rede cristalina, ou seja, o aglomerado dessas células, desse arranjo atômico, né? Então a gente chama de material cristalino quando a gente tem a gente chama de material cristalino aquele material ou aquele metal, pode ser material, aquele material que tem essa organização cristalina, essa organização atômica, né, de arranjo atômico organizado em todo o seu volume, né? Então isso é um material cristalino, tá? Então os metais são assim, cerâmicos e alguns cerâmicos e alguns polímeros também são assim, né? São organizados dessa maneira. Mas claro que existem outros materiais que não têm essa organização, que são chamados materiais não cristalinos ou amorfos. Também esse termo é bastante utilizado. É um material, dentro dos materiais, assim, quando te refere a um material amorfo, é um material que não tem essa organização cristalina, né? Essa repetitibilidade de células unitárias regulares, né? A repetição regular das células unitárias, né? Então, essa é o primeiro ponto importante, né? Então, aqui a gente tem alguns tipos de organização cristalina em alguns metais. Por exemplo, vamos pegar o chumbo, né? Terceiro material. Trocou de slide aí para vocês? Trocou. Demora um pouquinho uma troca. Tá. Vamos pegar o chumbo ali, tá? E ali no chumbo, ele se refere à estrutura, ao metal, né? O chumbo, ou o cobre também pode ser, mas vamos pegar o chumbo, né? Ele se refere à estrutura cristalina CFC. Desculpa, pessoal, vamos pegar um outro material, tá? Vamos para referenciar aquela outra célula cristalina que a gente estava... Vamos pegar o cromo, tá? O cromo, ele tem uma estrutura cristalina CCC, né? E o que isso significa? O CCC significa que ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, né? CCC, cúbica, corpo centrado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma célula cristalina cúbica e no centro ele tem um átomo inteiro. Ele tem um átomo do metal dele, do próprio metal, no centro, e um oitavo de esferas de raio atômico, né? de átomo, 1/8 de átomo nos vértices. Tá? Então a gente tem o cromo, e o cromo se organiza dessa forma, em temperaturas ambientes. Tá? Ou, na verdade, numa determinada temperatura, agora teria que ver se o cromo... Bom, mas enfim. Então essa é uma primeira forma de organização, né? A cúbica de corpo centrado, CCC, famosa estrutura CCC.
Se a gente pegar o ferro se organiza dessa mesma forma, cúbica, e aqui a gente tem representado aqui, né, uma estrutura cúbica de corpo centrado. Ou seja, dentro de um cubo a gente tem um átomo inteiro e 1/8 de átomos nos vértices, tá? Nossa representação. E aí a gente pode pegar o cobre, o exemplo do cobre. O cobre não tem a mesma organização. Ela tem uma organização cúbica, né? Ela tem um arranjo, uma célula cúbica, uma célula cristalina cúbica, porém ela não tem um átomo no centro. Ela tem átomos na face. Então ela chama, essa organização ela chama cúbica de face centrada. Que ao invés de tu ter um átomo inteiro no meio, tu tem nas faces, metade de uma esfera nas faces desse cubo. Então o que a gente tem? A gente tem 1/8 de esfera ou de átomo, né, nos vértices e meia esfera, meio átomo nas faces do nosso cubo, né? Pode considerar até um dado, né, um exemplo de um dado. Nas faces do dado a gente tem a metade de uma esfera, né? E aqui a gente tem uma representação de esferas menores, né, onde tu tem as esferas vértices e em cada face tu tem um átomo, ou metade de um átomo, na verdade, né? E uma outra forma de organização cristalina é essa hexagonal compacta, que é justamente essa forma aqui. Por exemplo, o cobalto tem essa estrutura cristalina, o cádmio, o titânio tem essa organização hexagonal compacta, o zinco também tem essa estrutura hexagonal compacta. Inicialmente a gente vai aceitar isso, tá? A gente vai aceitar isso aí, a gente vai, e depois a gente vai começando a relacionar essas organizações com as propriedades dos materiais, tá? Inicialmente a gente precisa entender como que funciona essa organização, né, cristalina. E aqui nessa tabela a gente tem também um raio atômico, né, em nanômetros. O nano é 10 na menos 9, é metro vezes 10 na menos 9, né? O milímetro é metro vezes 10 na menos 3, né? Deixa eu procurar um whiteboard. Aqui, ó, esse cara. Vocês estão vendo esse software aí que eu estou usando, um quadro branco? Não, estamos no PowerPoint ainda. Está no PowerPoint. Tá, então eu já sei o que tem que fazer. Então a gente tem que compartilhar aqui, ó, whiteboard. Agora estou num quadro branco. Agora sim. Então, só para a gente se situar, né? Por exemplo, a gente tem 1 metro. A gente tem 1 metro, e aqui minha letra vai aparecer de primeira série, tá? Não se assusta. Tem 1 metro. O milímetro, né, ele é igual a metro vezes 10 na menos 3.
né? O micrômetro ele é igual ao metro vezes 10 na menos 6. E o nanômetro é igual ao metro vezes 10 na menos 9. É estranho isso para vocês? Não. Não? Então tá bem. Não, não é. Se a gente falar aqui, por exemplo, de tera, giga, opa, apareceu um troço aqui, giga, mega, quilo, isso aqui é 10 vezes 10 deixa eu ver, isso aqui é vezes 10 na 3. Isso aqui é vezes 10 na 6. O giga é vezes 10 na 9. E o tera é vezes 10 na 12. Isso já falando de unidades já da base 10 positivos, né? Então tá, então os nossos raios atômicos, eles são medidos aqui em nanômetro, vezes 10 na menos 9, os raios atômicos. O angstrom, que é uma medida de raio angstrom. Eita, não é fácil. Angstrom, que é assim, medida de raio atômico, é nano vezes 10. Tá? Esse é o angstrom. Normalmente, às vezes, aparece assim. Voltou ao PowerPoint? Não. Então tá. Agora sim, né? Agora sim. Então aqui a gente tem raio atômico. O raio atômico aqui, nós temos uma medida de raio atômico para cada metal, né? E esse cara está em nanômetro. E se a gente estiver falando em angstrom, aqui ó, tá aqui ele, ó, angstroms, não é uma bolinha, é um circunflexo. Deixa eu até conferir no livro isso. Unidades. Angstrom é uma bolinha em cima do A, né? Não é um circunflexo, é uma bolinha. É aquilo mesmo que eu tinha escrito. Então, a gente tem o angstrom, tá aqui, ó, valor em nanômetro por 10. Então, na verdade, por exemplo, se a gente pegar o alumínio, né, a gente tem 0,1431 nanômetros, seria 1,431 angstroms. Tá? Beleza. Então, vamos analisar uma estrutura cúbica de face centrada, né? Que é, por exemplo, do cobre. O cobre, então, se organiza com uma célula cristalina, uma célula unitária, né? Cúbica de face centrada.
Então, se a gente analisar essa estrutura de face centrada, a gente tem aqui um oitavo de átomo em cada vértice, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 lá atrás. A gente tem 8 vértices, né? Se a gente tem 1/8 de vértices vezes 8 vértices, a gente tem, na verdade, um átomo nos cantos. Se a gente somar, né, o equivalente, né? O equivalente ao equivalente aqui a 1/8 de átomo, né, vezes 8 1/8 de átomo, são um átomo, né? E assim como a gente tem uma, duas, quantas faces? 6 faces, com metade de átomo em cada face, então nós temos 3 átomos nas faces, né? Num somatório, né? Então nós temos 3 átomos nas faces, mais um átomo nos vértices, nós temos 4 átomos. Então a nossa célula unitária possui 4 átomos inteiros, assim, né? Se a gente for fazer o somatório desses fragmentos de átomo. Né? Então temos átomos inteiros, né? 4 átomos inteiros. E é possível, né? É possível medir o tamanho dessa nossa célula unitária, já que a gente conhece os raios atômicos, né, dos nossos materiais. É possível a gente medir qual é o tamanho da nossa célula unitária, né? Isso é possível, né? Se a gente analisar aqui, a gente quer saber o tamanho dessa célula, né? E a gente pegar essa célula cúbica e chamar uma aresta de A e essa outra aresta igual de A, essa hipotenusa a gente tem. A gente tem essa hipotenusa aqui, que é uma característica da face centrada, né? Então essa metade aqui está tangenciando com esse 1/8 aqui, tangenciando nesse 1/8 aqui, mas que na verdade é um raio, né? Isso aqui é da superfície da esfera até o centro da esfera, que é o vértice. Então a gente tem um raio aqui, mais um raio aqui, mais 2 raios aqui, né, que é o diâmetro. Então nós temos 4R. Então essa nossa hipotenusa aqui é 4 raios de átomo. E a partir daí a gente consegue fazer uma relação, né? Uma relação de A ao quadrado, de hipotenusa, né? A ao quadrado mais A ao quadrado igual a 4R ao quadrado. E vamos resultar nesse valor aqui de A igual a 2R raiz de 2. Então a gente consegue determinar aqui o tamanho da nossa aresta. O tamanho dessa medida de A aqui. Outra coisa que a gente consegue determinar é o que a gente chama de fator de empacotamento atômico, né? Ou seja, esse fator de empacotamento é quantos átomos cabem dentro de uma célula unitária. Aliás, na verdade, qual é o volume ocupado no tamanho total, né? No volume total de uma célula unitária. Qual é o volume ocupado por átomos dentro dessa célula unitária? Então, se a gente tem o volume dos átomos em uma célula unitária, então a gente tem o volume de cada fragmento de átomo desses numa célula unitária, divididos pelo volume total da célula unitária, que é calculado a partir dessas arestas, a gente tem um fator de empacotamento. Né? Quer dizer o quê? Volume dos átomos em uma célula unitária, volume que os átomos ocupam, divididos pelo volume da célula, que é maior, na verdade, tu tem espaços vazios dentro dessa célula, né? Os átomos, eles não são totalmente, eles se tangenciam um no outro, assim como aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Eles como eles interagem dentro da camada, a partir da camada de valência, então eles estão, na verdade, praticamente se tangenciando um no outro, né? A partir, né, no diâmetro atômico, né? Então estão se tangenciando naquela energia de equilíbrio ali, naquela energia de máxima de equilíbrio de atração e repulsão, né? Dentro daquela energia de atração, né? Fica aproximadamente tangenciado os átomos, né? Então o que acontece?
a gente, para esse caso, né, para uma estrutura cúbica de face centrada, nós temos um fator de empacotamento de 0,74. Ou seja, nós temos 74% dessa célula, do volume total dessa célula unitária, 74% é ocupado por átomos e 26% está vazio. Né? Então nós temos um vazio aí de 26%. Beleza. É uma viagem, né? Mas vamos indo devagarzinho. Se a gente analisar uma estrutura cúbica de corpo centrado, já tem na verdade, tu tem já uma forma de cálculo de aresta um pouquinho diferente, que nos gera essa aresta aqui, né? Que é uma aresta, essa aresta essas arestas aqui. Então, achando essa aresta, né? A partir dessa relação aqui com o raio atômico, né? A gente consegue calcular essa aresta e o fator de empacotamento dá na mesma. Só que o seguinte, como a gente tem uma outra organização aqui, com um átomo no centro, a gente vai ter um fator de empacotamento de 0,68, ou seja, 68% do espaço da célula unitária é ocupado por átomos. Né? 32% está vazio. Certo? Falando de átomos puros, né? De átomos puros sem ligações ainda. Aliás, ligações com outros materiais, né? Como carbono, por exemplo. A gente não está falando nisso ainda. Então tá. E essa é uma organização, por exemplo, do ferro, né? O ferro tem essa organização atômica aí de célula, da organização de célula que é cúbica de corpo centrado. E aqui eu escrevi errado, tá? Vou corrigir. Cúbica de corpo centrado. CCC. CFC, ele está certo. Aqui é de cúbica de corpo centrado. Hexagonal compacta, né? A gente tem um fator de empacotamento, a gente tem dentro da hexagonal compacta, já é uma célula um pouquinho mais complexa, tá? Mas a gente tem aí um total de átomos de 6 átomos, né, dentro da nossa célula, 6 átomos e um fator de empacotamento de 0,74, mesmo da face centrada. Né? Aqui, cálculo de volume de uma célula de face centrada. Então a gente consegue então calcular o volume dessa célula. Na medida que a gente tem uma aresta, outra aresta e uma diagonal aqui na face, né? Uma diagonal nessa face, a gente com uma hipotenusa a ao quadrado mais a ao quadrado igual a hipotenusa 4r ao quadrado vai chegar naquela nossa relação, né? Que a gente já tinha visto ali. Então o volume de uma célula CFC, cúbica de face centrada, ele é basicamente A ao cubo. Né? Então é 2R raiz de 2 ao cubo que vai resultar nesse valor aqui. Então esse valor aqui é o volume da nossa célula. Volume total da célula, né? Então o fator de empacotamento, né, que é o volume ocupado pelos átomos, né? Volume ocupado pelos átomos divididos pelo volume total da célula. E aí o volume dos átomos, né, para uma célula de face centrada, né? O volume de um átomo o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, né? vezes 4. Né? O volume de uma esfera, né? O
O volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. Esse é o volume de uma esfera. Como aqui a gente tem um total, um somatório total aqui desses pedaços de esfera, nós estamos num total de 4 esferas, somando tudo isso aqui. Então a gente tem 4 esferas, vezes o volume de uma esfera, né? A gente tem esse valor aqui de 16 terços πr ao cubo. Então esse é o valor. Então nosso fator de empacotamento aqui é calculado a partir do volume da esfera, divididos pelo o volume da célula total, né? Vai cortar os R's aqui, vai sobrar um valor independente do raio atômico, tá? Que é o 0,74. Assim é para cúbica de corpo centrado e assim é para hexagonal compacta. Só que cálculos um pouco mais complexos, né, no caso da hexagonal. Beleza. Alguma dúvida? Tá entendido assim? Estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Querem fazer um questionamento? Não entenderam alguma coisa? Tudo certo? Estamos acompanhando. Pra mim tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Beleza. Uma outra coisa interessante, né? E aí eu vou molhar o bico aqui, tomar um mate, com a garganta seca. É possível calcular a nossa massa, a massa específica de uma, de um material. E o que é massa específica, né? Ou densidade do material, né? Também conhecida como densidade. Se a gente pegar um metro cúbico, né, um volume aí, pode pegar aí, de repente, uma caixa d'água aí de 1 metro cúbico, vamos pensar assim. Ela cabe 1 metro cúbico de massa, de material ali, né, de volume, né? Se a gente colocar água ali dentro desse 1 metro cúbico, nós vamos ter um peso, né? Vai ter um peso. Agora, se a gente colocar chumbo derretido dentro dessa caixa d'água, vai ter outro peso. A quantidade de material é a mesma, né? A quantidade de matéria, mas o peso é diferente, né? Se a gente colocar alumínio, é uma outra coisa. Se a gente encher de gás, 1 metro cúbico de gás, a pressão atmosférica, é uma outra condição, é um outro peso. E aí gás qualquer, né? CO2, oxigênio, enfim. Então, a massa específica, ela representa isso. É quilos por metro cúbico. Quantos quilos tu tem? Quantos quilos e quantidade de matéria, quilos, por unidade de volume. Tá? Então, isso é massa específica. E ela é apresentada em quilos por metro cúbico. Normalmente, dentro do sistema internacional, é quilos, né? Unidade de massa é quilos e unidade de comprimento é metro. Ou também é apresentado em gramas por centímetro cúbico. No caso aqui, a gente usa mais essa unidade de gramas por centímetro cúbico. E aí eu vou voltar aqui no nosso board. Vou compartilhar aqui com vocês. Unidades do sistema internacional, né? Unidades do SI. Então a gente tem unidades fundamentais, né? Não sei se... Qual é a nossa unidade de massa fundamental, né? É o quilo. Essa é a unidade do sistema internacional, né? Unidade de comprimento.
Travou tudo aqui. Rapaz, o que houve aqui? Fechou tudo. Tá merda. Whiteboard. Beleza. Bom, voltou. Então, o comprimento é o metro. É massa, é unidade de tempo. É o segundo. Então, essas são unidades. Não tá Não, tá aparecendo enxergando? pra nós, ô Jordano. Tá, beleza. Aqui eu já vou compartilhar, então. Agora foi. Então, essas são unidades fundamentais, né? Todas as outras são variantes dessas unidades, tá? Por exemplo, a força. Dentro do sistema internacional, a gente usa força. A força que é Newton. Sistema internacional. Só que é o seguinte, o que é Newton? Lá das leis de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Né? Massa, unidade fundamental, quilos. Vezes aceleração, metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é Newton. Né? É um combinado de unidades fundamentais. Né? Se a gente estiver falando em energia, em trabalho, por exemplo, é a força vezes distância. O que é isso? A força é quilos vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Né? Isso aqui sendo Newton. Isso aqui sendo Newton. E isso depois vai se transformar no que a gente chama de Joule. Né? Joule. Então tá. Letra legível, tudo certo. Dá para entender tudo. Sorte que isso aqui é só... Mas tá. Voltando à apresentação. Então tá, então a gente consegue determinar a massa específica de qualquer material. Claro que isso é tabelado, né? Isso a gente não vai, para todo material que a gente for analisar, aço, cobre, alumínio, uma barra de alumínio. Não vamos, qual é o raio atômico do alumínio, né? Qual é o número de Avogadro, né? Quantos átomos cabem não sei aonde. Né? Então, assim, na prática, dependendo da prática, né? No ambiente, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Carol, que trabalha com esquadrias de alumínio. Ela vai usar tabelas, entendeu? Ela vai pegar uma tabela que tem lá qual é a massa específica do alumínio, né? Tá na tabela, já está calculado, já está certo. Mas esse valor vem da seguinte relação. O número de átomos associados a cada célula unitária, né? Esse N, ou seja, quantos átomos... O alumínio, ele é um material... O alumínio
CFC, de fase centrada. Então, quantos átomos a gente tem numa CFC? Se a gente pegar uma CFC, nós temos 4 átomos inteiros, né? Então, esse aqui, quantos átomos nós temos numa estrutura? Então, a gente tem que saber, a gente está falando do alumínio, por exemplo, vamos calcular a massa específica do alumínio. Então, quantos átomos nós temos numa célula unitária, né? Qual é o peso atômico, né, de cada átomo? Qual o peso atômico do alumínio? Lá na tabela periódica tem o peso atômico do alumínio, né? Qual é o volume da célula unitária? E qual é o número de Avogadro, que é aquela unidade de átomos por mol. Se a gente fizer isso, né, multiplicar o número de átomos vezes o peso atômico, divididos pelo volume da célula unitária vezes o número de Avogadro, a gente vai encontrar a massa específica do alumínio. Ou de qualquer outro material. Metálico, né? Desde que de um material cristalino, né? Ele não pode ser um material amorfo. Ele tem que ser um material cristalino. E que a gente conheça também esses parâmetros que a gente está conversando, né? Então é isso. Vou propor para vocês. Mais tarde a gente fala melhor disso. Vou propor para vocês calcularem a massa específica do alumínio e a do ferro. Quero que vocês calculem na mão, através dessa nossa equaçãozinha e das informações que a gente tem de número de átomos, disso que a gente conversou aí até agora, tá? E compara o resultado com uma tabela prática, né? Compara o que vocês vão achar de cálculo, vão achar o cálculo, e o que tem na tabela aí, nas tabelas que vocês encontram na internet, procura a massa específica do alumínio, vocês vão encontrar um valor, né? Ou por catálogos, enfim. Uma outra característica importante aqui é a que chama de alotropia dos materiais, tá? Então, vamos pegar o exemplo do ferro, por exemplo, tá? Como é que é a alotropia do ferro, né? Alotropia quer dizer qual é qual é o comportamento desse, aliás, qual é a estrutura que esse átomo tem em determinadas condições de pressão e temperatura, tá? Por exemplo, o ferro, tá? O ferro em temperatura ambiente ele tem uma forma alotrópica ou uma estrutura cristalina cúbica ou uma célula cristalina cúbica de corpo centrado, né? É a forma dele. Porém, se nós esquentarmos esse ferro até temperaturas de ali, tá indicando 912 graus Celsius especificamente, ele vai alterar a forma alotrópica dele. Ele vai alterar a estrutura cristalina dele para uma estrutura cúbica de face centrada. Então ele deixa de ser um material cúbica de corpo centrado e toma uma outra organização que é cúbica de face centrada. Isso vai fazer toda a diferença na hora de um tratamento térmico, por exemplo. Então, os tratamentos térmicos, fazer um tratamento térmico numa peça de aço, vai necessariamente elevar a temperatura dele até uma temperatura tal que ele se transforme que ele tenha uma estrutura cúbica de face centrada, onde vai acontecer algumas reações com carbono, vai propiciar algumas reações com carbono, e resfrie rapidamente isso, né? Dando uma microestrutura, e isso a gente vai falar mais à frente, né? Que são dando um resultado de microestrutura específico, dependendo da velocidade de resfriamento. Mas o que nós temos então? Nós temos uma
uma mudança de estrutura cristalina, né? E se subir mais ainda, muda de novo para a cúbica de corpo centrado. Outra característica interessante nas estruturas de cúbicas de face centrada é que não são magnéticos. Então, enquanto o ferro, cúbica de corpo centrado, é magnético até 900 graus Celsius, acima disso ele é não magnético. Ele perde o magnetismo dele, assim como o cobre, que é um CFC, né? O cobre é CFC, não é magnético. O alumínio é CFC, não é magnético, né? Então, nós temos essa característica aí interessante dentro da mudança de estrutura. Muito bem. Tanto que a gente tem, quando tu está fazendo um tratamento térmico numa peça, vamos pensar numa algo mais convencional, assim, mais doméstico, vamos dizer assim, uma faca, né? Tu está fazendo um tratamento térmico numa faca, como é que tu sabe a temperatura de têmpera que chama, né? Normalmente, né, como é que a gente sabe a temperatura certa para resfriar, a partir dali resfriar, né? Uma é a cor, né? Na medida que a temperatura do material vai subindo, né? Do aço vai subindo, ela vai mudando de cor, vai adquirindo cores avermelhadas, alaranjadas e amarelo, né? A gente consegue ter uma classificação, uma escala de cores até, né? E uma delas é a cor, né? Ela é a experiência do, do, do cara que está fazendo, do cuteleiro, né? E o trabalho de fabricação de facas, né? De cutelaria, chama, né? Então, o cuteleiro ele tem a experiência prática, ele pode visualizar e saber que está numa temperatura ideal, né? Pela prática. E também ele pode ter um ímã e ficar testando o ímã ali tá com um aço no fogo, né? No fogo e vai testando com um ímã. Na medida que ele perdeu o magnetismo, aquela peça perdeu o magnetismo, opa, ele já mudou de estrutura, né? Já está no ponto aí da gente fazer uma tempo. Só para exemplificar, assim. Aqui eu botei um texto aqui para vocês. É do Estanho também, falando um pouco dessa forma alotrópica dele, depois vocês dão uma lida, tá? Deixa para vocês lerem esse trecho aqui. Ele também tem uma condição de alotropia, a determinada temperatura de resfriamento ele adquire uma outra forma alotrópica, que é do diamante, né? É uma estrutura parecida com a do diamante. Aí ele conta uma história aqui, vou deixar para vocês lerem isso aqui. Então, o que eu quero de vocês? Dúvidas, perguntas, colocações? Nenhuma dúvida? Não, bem tranquilo. Então tá bom. O que eu quero de vocês, assim? Eu quero que vocês calculem a massa específica do alumínio e do ferro, né? É isso que eu quero que vocês façam. E comparem os resultados com tabelas de referência, tá? Então, vocês podem procurar na internet aí, tabelas de referência de massa específica e façam essa comparação, tá? O que vocês vão achar. Se vocês acharem algo muito distante, tá errado. Tem alguma coisa errada. Você faz o cálculo. Porque na teoria tu tens que achar algo igual ou muito próximo, né? E me apresentem na próxima aula como parte da avaliação formativa da unidade 2.
Isso aqui que a gente está falando, a gente já saiu da unidade 1, né? Saímos da unidade 1, estamos entrando na unidade 2. Aqui eu acho que a gente já caminhou até a metade da unidade 2. A aula que vem a gente encerra a unidade 2. Aí não vou falar mais hoje, porque já falei demais. Vai ficar muito pesado. E aí a gente vai entrar numa outra história que é planos cristalinos, enfim, algo um pouquinho mais chatinho, mais complexo. E aí eu acho que vai estar bem assim. Por enquanto, para a gente fixar isso que a gente falou, eu quero que vocês calculem a massa específica desses materiais aqui, tá? Porque a partir disso vocês vão se familiarizar com esse termo massa específica, vão trabalhar com essas questões aqui de número associado à célula unitária, né, número de átomos, peso atômico, enfim, vão se familiarizar com isso aqui. Eu acho que tudo isso a gente tem aqui, né, nos slides mesmo, ou vocês podem dar uma lida sugiro para vocês, inclusive, dar uma lida naquele livro do Callister, que tem alguns exemplos resolvidos ali, tá? Acho que não tem desses materiais, mas deve ter alguma coisa, acho que tem alguma coisa parecida, outros materiais, tá? E é isso. Aí eu vou botar para vocês ali na unidade 2, vou botar uma avaliação formativa ali, tá? E aí se o Elson não mandou ainda aquela da unidade 1, tens até segunda-feira para me mandar, tá? Ok. Até a próxima aula. Certo, pessoal? Tá certo. Certo. Beleza. Esse Qualquer slide coisa esse slide vai estar no AVA? vai estar no AVA. Vou botar lá. Ok. E vou botar separadinho um documento de avaliação formativa, tá? Ok. Tá bem. Então tá, se alguém quiser falar mais um pouco, ou quiser tá aberto aí, quiser tirar uma dúvida, tô aberto. Podemos falar, ou se não, tá encerrado. Por hoje tá bem. Não, pra mim tá ok. Pra mim, ok também. Tá. Tá? Obrigado. O Alexandre já não tá mais, o Alexandre já foi embora mais cedo. É. Então tá. Então tá. Boa noite aí pra vocês, tá? Semana que vem. Qualquer coisa, só chamar ali que a gente fala, tá? Beleza, obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite.